Olhe, não se desespere. De 2015 para cá, nós temos vencido muitas batalhas, mas não vencemos a guerra. A eleição do presidente Jair Bolsonaro foi uma daquelas grandes batalhas vencidas, mas ainda estamos longe de vencer a guerra. Para remover todo esse entulho de políticos corruptos e incompetentes que durante dezenas de anos mandaram no Brasil, para remover esse entulho autoritário é um trabalho de Hércules, né? E certamente um homem sozinho, o Bolsonaro, não conseguirá fazer isso sozinho, não. Ele está enfrentando, como nós estamos vendo diariamente, 2 dos 3 poderes da República em mãos de personalidades que estão dispostas a tudo para manter o que os filósofos, operadores do direito, juristas costumam chamar de status quo, né? Eu fico estranhando muito quando socialistas, comunistas, esse pessoal da esquerda se manifestam dessa maneira a favor da manutenção do status quo, né? Não querem mudança nenhuma. Não querem mudança nenhuma. E fazem de tudo para impedir que elas ocorram. Eu estou falando isso aqui em função principalmente desse episódio desta terça-feira aqui no Brasil. Essa traição promovida pelo Congresso Nacional ao derrubar 18 dos 33 vetos apostos pelo presidente Jair Bolsonaro na lei de abuso à autoridade. A própria apresentação e aprovação dessa lei de abuso da autoridade pelo Senado e pela Câmara, a toque de caixa, já foi uma provocação contra todos os brasileiros de bem. Porque essa lei, ao rigor e ao cabo, ela visa, sobretudo, manter os privilégios dos bandidos. É isso que era o objetivo. O Bolsonaro, quando vetou 33 dos artigos da lei de abuso da autoridade, estava tentando repor os vagões nos trilhos. Eu acho até que houve um erro estratégico por parte do governo e do Bolsonaro, porque seria melhor se ele tivesse aceitado a pressão da opinião pública por ocasião do seu período de vetos e adotado aquela tese espalmada pela hashtag Veta Tudo Bolsonaro. Porque se ele tivesse vetado toda a lei de abuso da autoridade, caberia exclusivamente ao Senado aprovar ou derrubar os vetos dele. E seria muito mais fácil. Tem muito menos senador do que deputados e senadores juntos. Ali estava mais fácil manter os vetos do presidente Jair Bolsonaro, mas ele se deixou envolver pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Nhonho, e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e acabou promovendo vetos. Importantes, sim. 33 vetos, olha, uma lei de abuso de autoridade não são poucos vetos. Então, o que fez ontem o Congresso? O Congresso se reuniu e derrubou 18 dos 33 vetos. Foi isso que eles fizeram, né? Se comportando como eu coloquei hoje, inclusive no meu blog, www.polibiobraga.com.br. Vão dar uma olhadinha nesse blog. A cada 15 minutos eu estou atualizando as informações sobre política nacional e aqui do Rio Grande do Sul, e economia nacional e aqui do Rio Grande do Sul. Basicamente isso, eu passo fazendo isso o dia inteiro. A todo momento, estou ali atualizando. Pois se vocês forem ver ali um comentário que eu mesmo fiz a respeito dessa decisão de ontem do Congresso Nacional, vão ver que eu trato essa maioria formada dentro do Congresso, que aprovou, que derrubou esses vetos do Bolsonaro, eu trato como verdadeiros bastardos inglórios. Eles não passam, esses parlamentares, que formam a maioria hoje contra o povo brasileiro e contra o governo Bolsonaro, não passam de bastardos inglórios. Nós temos exceções ali, a gente também não pode generalizar total dentro do Congresso. Já temos exceções.
Aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, nós temos uma maioria de parlamentares que tem se colocado sistematicamente ao lado do povo brasileiro e ao lado das boas teses desenvolvidas pelo governo Bolsonaro. Eu vou citar alguns nomes aqui, cometendo algumas injustiças por omitir outros, né? Mas Marcel Van Hatten, que ontem produziu um discurso histórico belíssimo na Câmara dos Deputados, os senadores, 2 dos 3 senadores aqui, esse Paulo Paim do PT não adianta nem falar, né? Porque ele só vota contra os interesses do povo brasileiro e os interesses do governo Bolsonaro aí, que são de acabar com a corrupção nesse país, ajustar as contas públicas e com isso promover a retomada da economia para gerar mais empregos, mais renda. Mas os outros dois senadores, o Lazier Martins e os Carlos Reis, têm se comportado como a gente deseja que se comportem os parlamentares brasileiros. A maioria não vem fazendo isso e não merece estar aonde está, e é por isso mesmo que eu tenho dito, em função do comportamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, que é preciso refundar a República. A República tem 3 poderes que são o legislativo, o executivo e o judiciário, mas o judiciário e o Congresso Nacional têm se colocado sistematicamente contra os interesses do povo brasileiro e contra os interesses reformistas desse governo que assumiu aí para devolver os princípios da legalidade e da autoridade. E esse governo que está cumprindo ordens aí da maioria do eleitorado está encontrando obstáculos, um atrás do outro, por parte do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Mais hora, menos horas, vai ser necessário refundar a República. Já falei isso aqui várias vezes para vocês. Mas, enfim, o que os congressistas fizeram ontem? Fizeram o seguinte: eles voltaram a estabelecer penas severas para magistrados, né? Tentando criar obstáculos para que os magistrados possam agir em relação aos bandidos, aos políticos bandidos e aos bandidos também. Cada vez mais obstáculos, né? Magistrados, por exemplo, um magistrado que iniciar uma ação aí que se considere subjetivamente sem algum suporte fático e jurídico, ele pode ser condenado para cadeia. E a avaliação a respeito disso é totalmente subjetiva, vai depender da cabeça de cada um. Enfim, eu estou citando aqui apenas um dos obstáculos que, a partir de agora, vão atrapalhar a vida dos magistrados. Depois, foram derrubados vetos também que criavam obstáculos para algumas ações destemperadas por parte dos advogados, né? E se ampliou até, inclusive, os direitos dos advogados, sempre no sentido de proteger o bandido, né? Principalmente parlamentares que cometeram crimes, né? E também, por último, acho que vale a pena tratar da questão dos policiais, porque também foram derrubados vetos que facilitavam a vida dos policiais e agora os policiais vão ter que ter muita cautela aí. Se falar um pouquinho mais alto com o bandido, o policial vai acabar sendo incriminado, pode parar na cadeia, inclusive, né? Enfim, senhores, essa é uma escalada. Eu já tratei aqui para vocês. É uma escalada que vem desde a posse do Bolsonaro. Essa escalada, ela tenta criar a todo momento dificuldades para que o governo possa implementar um ajuste fiscal duradouro, que viria através de reformas, né? Essas reformas estão sendo empurradas com a barriga, como pode, pelo Nhonho e pelo Davi Alcolumbre, né? Está cada vez mais demorado. Isso tudo já podia ter sido aprovado, reforma da Previdência, reforma tributária, enfim, todos esses ajustes aí fiscais já podiam ter sido aprovados pelo Congresso e não estão sendo. Por quê? Porque esse Congresso, com o apoio do Supremo Tribunal Federal, está determinado a criar dificuldades para que esse governo possa realmente restabelecer a retomada do crescimento econômico aí. Então, ele vem trabalhando nesse sentido aí. E trabalhando com muito mais afinco ainda, eu diria, num segundo ponto, que é a questão de restabelecimento dos princípios da legalidade e da moralidade, né? E nesse campo aí eu coloco questões como combate à corrupção,
essa lei de abuso de autoridade, aprovada ontem pelo Congresso, visa justamente facilitar a corrupção no nosso país e proteger esses bandidos que estão alojados dentro do Congresso Nacional, mas não apenas ali, das penas da lei. Né? E nesse sentido também, no princípio do restabelecimento do princípio da autoridade e da legalidade, eu colocaria essas ações que o governo tenta implementar com o apoio da maioria dos eleitores que elegeu Bolsonaro, no sentido de acabar com os desvios éticos e morais que atingem não apenas quem toca o setor público, mas inclusive na vida privada. Isso vocês estão vendo todos os dias aí, a reação do eixo do mal, quando se trata de acabar com a escola sem partido, quando se trata de acabar com essa discussão sobre ideologia de gênero, de modo que o que nós assistimos ontem foi mais um passo nessa escalada aí. E vocês podem ter certeza do seguinte, é bom que o governo Bolsonaro e todos vocês tenham consciência bem disso aí que eu vou dizer agora, que isso tudo que está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Congresso Nacional é uma escalada que tem por objetivo final enquadrar ou derrubar o próprio governo Bolsonaro e trair a determinação da maioria dos eleitores no ano passado, quando elegeu esse governo aí. Fiquem atentos a isso aí, porque essa escalada, ela está, cada dia que passa, mais firme na sua determinação de trair a nossa confiança e os nossos interesses. É isso aí.